Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem? Hoje o tio Marcelo vai gravar de casa. Eu não estou muito bem, estou um pouco gripado. Então, a nossa videoaula hoje vai ser sobre o capítulo 13 do livro de Ciências Naturais. Nós vamos falar um pouco sobre a relação entre o ser humano e a água. Então, para a gente começar falando sobre essa relação entre o ser humano e a água na nossa sociedade, nós precisamos entender alguns processos. Ainda no capítulo de abertura, o capítulo 13, nós podemos perceber uma estação de tratamento de água e nós podemos perceber uma estação de tratamento de esgoto. Então, a gente vai compreender na nossa aula de hoje um pouco sobre o destino da água e um pouco sobre o destino de esgoto. Então, para a gente começar, vale ressaltar que 69% de toda a água consumida pela humanidade ela vai ser utilizada pela agropecuária. Então, o maior uso de água hoje é feito pela agropecuária brasileira, principalmente nas lavouras de soja, nas lavouras de monocultura, que possuem irrigação. A água, gente, ela passa por uma série de processos, uma série de etapas em uma estação de tratamento para que ela chegue até o consumo humano. Nós temos essa estação de tratamento em água, que é feita pelo SAI. E aí, essa estação de tratamento distribui a água para todas as comunidades. O uso doméstico de água hoje representa 10% do consumo total de água. Portanto, nós consumimos muita pouca água em relação à agricultura, por exemplo, em relação às grandes indústrias. O nosso consumo ele é menor. E aí, claro, nós precisamos de uma estação de tratamento de esgoto, que é justamente a estação que nós não temos em nossa cidade. Mas vamos passar para a gente compreender melhor. Bem, então para a gente começar, a gente vai falar sobre os tipos de consumo. Então, lá na página 146, nós vamos discutir um pouco sobre esses tipos de consumo. Apesar, gente, desse uso prioritário da água ser ligada à hidratação, para que possamos beber, nós utilizamos essa água para diversas atividades no nosso dia a dia. Então, nós utilizamos a água para tudo: limpar a casa, higiene pessoal, molhar as plantas, enfim, cozer os alimentos. Nós utilizamos a água em diversas atividades e nós somos completamente dependentes dela. O consumo, gente, de água em atividades doméstica e de recreação, é como eu falei, é em torno de 10%. Portanto, nós não precisamos de uma grande quantidade de água para sobreviver, mas nós precisamos, mesmo assim, economizá-la, porque o fato de usarmos 10% não nos assegura que ela não vai acabar. Então, nós utilizamos basicamente para produzir a nossa alimentação, para tomar banho. E o maior consumo de água ocorre de forma indireta, por meio de sistemas de produção de alimentos, como é o que nós vamos ver, por exemplo, lá na página 147. Então, aqui na página 147, a gente percebe um gráfico e nós temos aqui o consumo doméstico, o carinha tomando água. Nós temos o consumo industrial, percebam que é bem maior, e nós temos o consumo na agropecuária. Então, o nosso consumo de água em relação ao consumo industrial e ao consumo da agricultura é bem maior. E é nesse sentido que a gente vai trabalhar hoje, é discutir por que esse consumo ele é mais elevado em uma região do que outra. Bem, para a gente iniciar falando sobre isso, a gente tem que voltar lá nas nossas discussões sobre as civilizações. Desde o início, eu sempre costumo discutir isso, que as pessoas elas habitavam alguns locais que existiam água, né? É claro, elas precisavam desenvolver, elas precisavam plantar, elas precisavam sobreviver. Então, pode não parecer, mas ter água limpa e encanada é um privilégio. Antigamente, nós não tínhamos isso. O acesso era diretamente na fonte. Então, hoje, ter acesso à água limpa e encanada é um privilégio. Vamos estudar um dado. Segundo a Secretaria de Recursos Hídricos do Meio Ambiente, mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Então, assim, diversas pessoas estão em exclusão, diversas pessoas ainda não têm acesso a essa água. Mas desde o início,
das primeiras civilizações, as habitações elas foram voltadas para locais onde existia água. Os primeiros sistemas de abastecimento de água, gente, e de coleta de esgoto datam de civilizações antigas, que viveram há mais de 3 anos antes de Cristo. Então, descobertas arqueológicas, elas revelam que essa civilização, conhecida como Arapeana, desenvolveu um tipo de sistema de engenharia hidráulico, no qual cada casa era abastecida por poços e os vasos sanitários eram ligados a um canal de esgoto comum e coberto. Então, desde o início das civilizações, as pessoas elas moram perto de recursos hídricos e faziam algumas formas, né? Na verdade, pensavam em algumas maneiras de como distribuir essa água e de como distribuir esse esgoto. Então, a preocupação com a água e com o esgoto ela não é recente. Então, a civilização romana também se destacou pelo sistema de abastecimento de água e de coleta de esgoto que possuíam. Então, a gente pode perceber que, ao longo da história, à medida que a gente vai estudando, a água e o esgoto têm sido uma preocupação de todas as sociedades. Então, algumas construções inspiradas nos arquedutos romanos podem ser encontradas em várias partes do mundo, influenciando até mesmo a arquitetura contemporânea. No Brasil, gente, os Arcos da Lapa, lá no Rio de Janeiro, eles foram construídos de 1725 a 1744 e tinham o objetivo de transpor a água da nascente do Rio Carioca até o Lago Carioca para o abastecimento da cidade. Então, essa preocupação ela não é recente em abastecer a cidade, em levar a água, em encanar, na verdade, essa água. É claro que isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, aqui a gente pode perceber os Arcos da Lapa no Rio de Janeiro. Então, os sistemas de abastecimento de água eles foram criados em razão das populações humanas. A população de uma cidade cresceu, a população de uma cidade se expandiu e por isso se criou um sistema de distribuição de água. Imagina se hoje nós não tivéssemos um sistema de distribuição de água em balsas. Nós só teríamos rio balsas ou poços artesianos. Então, o acesso a essa água ficaria muito mais complicado para diversas pessoas, para a maioria das pessoas. Então, essa estação de tratamento de água, ela contribui com a qualidade da vida do ser humano. Então, o acesso à água de qualidade para nossas atividades, a coleta e o tratamento, para que se possa evitar doença, todo esse processo de limpeza nas ruas, estação de tratamento de esgoto, forma um conjunto que nós chamamos de saneamento básico. O saneamento básico é a qualidade no tratamento da água e do esgoto para toda a população. Pergunto a você, você tem saneamento básico na sua casa? O que é ter saneamento básico? É ter acesso à água de qualidade e destinar um esgoto para o local correto. Aí nós começamos a falar sobre a estação de tratamento de água. Então, em geral, algumas empresas elas são responsáveis por esse abastecimento de água nas cidades. No Maranhão, nós temos a CAEMA, mas especificamente em Balsas, nós temos o SAAI, que é o Serviço de Atendimento de Água e Esgoto. Se eu não me engano, é Serviço de Atendimento. E a água, gente, ela vai ser captada pela natureza, normalmente pelos mananciais, pelos poços, pelas represas, mas ela vai passar por um tratamento nessa estação de água. Então, aqui ó, nós temos um exemplo para mostrar para vocês. Primeiramente, a captação é feita por bombas. Elas sugam essa água lá do manancial, ou geralmente lá do poço artesiano, como é o caso de nossa cidade, ou às vezes lá do Rio Balsas, tá bom? Então, a primeira coisa é a entrada das tubulações, né, a grandes peneiras. A água ela vai passar por um tratamento e nesse processo ela vai iniciar o seu tratamento. O segundo passo dessa estação de tratamento de água é deixar a água armazenada em alguns tanques para que haja a desinfecção. Então, é utilizada algumas substâncias químicas, como cloro, por exemplo, para que essa água venha passar por um processo de desinfecção.
E aí são misturadas substâncias que vão, na verdade, formar aglomerados de sujeiras flutuantes, facilitando a sua retirada. Então, nesses tanques, a água passa por um novo tratamento, que é a desinfecção e a coagulação. Depois disso, nós vamos ter a floculação e a decantação. Na floculação, essa água ela vai ser transferida para tanques com pás de agitação da água, onde vai ser misturadas essas substâncias que vão agregar partículas de sujeiras e retirada, e uma possível retirada dessas partículas de sujeira. Nós vamos ter depois a decantação, em que a água ela vai ser mantida nesses tanques, para que toda a sujeira que ainda existe ela possa se formar no fundo desse tanque. Depois, essa água ela vai passar por uma filtração, e esses filtros, eles vai, na verdade, irão retirar materiais porosos, areia, cascalho. Depois desse passo, gente, essa água ela vai para um outro cloro, mas cloro vai ser adicionado até garantir a eliminação de todos os seres microscópicos e também a aplicação de flúor. Perdão, gente, esses espirros estão sendo inevitáveis. Então, somente depois de todas essas etapas, até a etapa 5, é que nós temos a etapa de tratamento, em que ela vai ser mantida nos reservatórios e depois daí ela vai ser enviada para a nossa população. Então, perceba que nós temos o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, o passo 5. Então, isso é uma forma de garantir que essa água vai chegar até as nossas casas com qualidade. Então, existem algumas formas de captação de água, só para a gente compreender melhor. Nós temos os poços artesianos, essa imagem representa bem, é o que nós mais temos em nossas cidades. Geralmente, diversos bairros têm esses poços artesianos de captação de água, e eles passam por um processo lento de infiltração no solo. É um poço que ele é cavado de forma muito profunda, e por isso, às vezes, não precisam passar por todas essas etapas de tratamento, porque às vezes se alcança uma água na qualidade ideal, que nem precisa passar pelas formas de tratamento que nós discutimos. Às vezes, essa forma de tratamento, o Rio Balsas, essa água do Rio Balsas precisa passar por toda essa forma de tratamento, né? Porque é uma água exposta. Mas, às vezes, essa água que é coletada nos próprios lençóis não precisa passar por essa etapa de tratamento que nós começamos a discutir. Então, aqui estou mostrando para vocês os antigos poços que nós utilizávamos, esses poços convencionais, que precisam ser desinfectados pelo menos com cloro. Esses poços dificilmente são utilizados, até porque na cidade nós temos muitas fossas sépticas, e essas fossas têm causado contaminação para esse tipo de manancial. Bem, nós temos ainda as cisternas. As cisternas, geralmente, nós não temos em nossa região. São tanques para o armazenamento de água da chuva. Ela é muito utilizada nas épocas secas e em regiões em que há dificuldade de chuva. O sertão nordestino, por exemplo, se nós passarmos por lá, nós vamos encontrar essas cisternas, que são grandes tanques de armazenamento de água. Esse exemplo aqui é uma cisterna que é construída, aliás, que é elaborada a partir de um material de plástico, mas a maioria das cisternas, elas também são escavadas no próprio solo mesmo, um tanque bem profundo. Então, essas cisternas, elas captam água da chuva, e essa água da chuva ela vai ser utilizada nas residências para diversas atividades. Não é uma água potável, pronta para o consumo, pronta para beber, mas é utilizada, por exemplo, para o banho, para cozinhar os alimentos. Então, nesse caso, se utiliza cloro para desinfectar essa água que é coletada da chuva dentro das cisternas. Até porque nós sabemos que a água da chuva ela pode ser contaminada, porque ela vai ser a condensação daquilo que foi evaporado aqui da superfície da Terra. Nós temos também as estações de tratamento de esgoto, e em relação às estações de tratamento de esgoto, vale a gente ressaltar que não existe estação de tratamento de esgoto em nossa região. Então, nós sofremos um pouco com isso,
Mas para a nossa aula não ficar extensa sobre a estação de tratamento de esgoto, eu vou deixar para explicar na próxima aula online. Tudo bem? Eu desejo a todos uma ótima manhã. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau! Parar de gravar.